Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Ronaldo do canal Dicas B3. Hoje nós vamos falar sobre topos e fundos. Uma das coisas mais importantes da análise técnica é que ela dá base para um monte de outras coisas que nós temos aí pela frente. É uma aulinha bem rápida, mas é uma aula muito importante. Okay? Então hoje nós vamos falar sobre rompimento e retração do movimento. Vamos lá. Seria lindo e maravilhoso se nós conseguíssemos comprar aqui e fazer uma venda nesta região aqui em cima, né? Isso seria o mundo ideal, a gente conseguisse fazer uma venda nessa região. Mas, já te falo, não é tão simplesinho da gente fazer uma movimentação dessa. Por quê? Porque nós precisamos, antes de qualquer coisa, confirmação de um movimento para a gente entrar. Porque nós precisamos de segurança no gráfico para a gente poder entrar numa movimentação dessa, tá? Para começar, eu já deixo claro para vocês, a análise técnica funciona em torno de 60% a 70% das vezes, o restante é seu gerenciamento de risco, ok? Vamos dar uma olhadinha mais de perto nesta região aqui, tá? Que é um gráfico de Camil que aconteceu agora esses dias atrás. Olha aqui, esse topo que aconteceu aqui, essa agulhada que ele já deu aqui já mostra que já teve uma rejeição do preço naquela região. Então isso já mostra uma mudança de preço. E aí quando ele já veio atrás desse outro topo aqui. Tá vendo que ele já veio abaixo desse outro topo? Então isso mostra que realmente o preço não estava gostando daquela região e que realmente tem alguma coisa que pode vir a acontecer ao contrário do que vinha acontecendo anteriormente, tá? Então a gente já mostra o que? Mudança de preço naquele padrão, naquela situação que a gente já vinha acontecendo anteriormente. Então você percebe que vinha de um monte de candles verdinhos aqui, e aí de repente começou a aparecer alguns vermelhos aqui nessa região. Então já começa a mostrar uma mudança daquele padrão. Quando ele rompeu o candle de sinal, que é esse carinha aqui, esse cara que está com essa seta aqui em cima, tá vendo? Quando ele foi rompido, ele mostra continuação do movimento para baixo. Então, aqui sim é uma confirmação para a gente poder entrar no movimento buscando uma queda do movimento. Agora, vamos olhar mais de perto este último candle que ele está fazendo aqui embaixo e a mudança que ele está acontecendo no gráfico. Percebe que aqui embaixo ele fez um candle vermelho, mas ele começou a aparecer um candle verde. E um candle verde com rompimento daquele outro anterior. Deixa eu pegar aqui uma outra cor para mostrar para vocês. Tá vendo? Ele rompeu esse candle que está aqui atrás, anteriormente dessa seta. Ele rompeu ele, isso já mostra uma possível confirmação do movimento. A confirmação real mesmo vem ao romper esta região aqui do segundo candle. Aí ele mostra realmente força, tá? Ele vai romper esse candle dele mesmo, do sinal, que é uma das coisas importantes, ele fazer o rompimento do candle de sinal. E depois ainda, para fortalecer, ele ainda rompe o segundo candle daqui dessa região. Aí ele começa a mostrar o quê? Uma força contrária do que ele vinha fazendo anteriormente. E aqui, então, começa a se mostrar um possível fundo na região. Então, fica bastante atento com esse movimento de Camil, que aqui ele pode estar mostrando um possível fundo. E nós podemos confirmar esse fundo após o rompimento dessa região aqui, que é o segundo candle após o primeiro sinal de fundo. Tá? Isso é muito importante. Vamos lá. Voltando, é onde que o preço toma uma direção oposta ao que vinha fazendo, tanto na queda quanto na alta, tá? Então, se você olhar aqui a alta, a mesma coisa. Aqui embaixo, ele começou a fazer um movimento totalmente diferente do que ele vinha fazendo. E aí ele foi lá para cima. Gente, seria o mundo perfeito e ideal se a gente pudesse comprar aqui embaixo e vender ali em cima, né? Isso seria o ideal perfeito. Mas como a gente precisa sempre de confirmação do movimento, eu já te falo que seria praticamente impossível, ou quase sorte, na verdade, você conseguir fazer uma movimentação dessa. E na análise técnica não existe sorte, existe você fazer aquilo que está predestinado, aquilo que a análise técnica prega para você fazer, que é o caso que eu falei para vocês agora há pouco aqui, a confirmação do movimento para você pegar um possível movimento de alta e aí sim ele vir testar uma região de topo aqui, alguma coisa nesse sentido. Agora, se a gente falar de rompimentos, vamos pegar um topinho aqui embaixo, tá? Um topo menor aqui, para a gente ter uma noção e uma ideia do que a gente pode ter nesses movimentos. Então vamos pensar assim,
que aqui, vamos dizer que aqui foi um topo, tá? Ele veio, fez esse primeiro movimento, aqui também foi o primeiro topo, aí ele desceu aqui, e aqui foi um segundo topo. Então ele já teve um rompimento desse topo anterior, então ele já mostra que ele já está com ímpeto de ir para frente. Vamos fazer de novo nesse segundo candle aqui nesse segundo topo, porque assim, o primeiro topo ainda não é o topo principal. O principal é quando ele mostra o rompimento do segundo topo, que é esse segundo que ele fez aqui. Aí sim ele mostra força para ele vir para o movimento de alta. Tá? Então vamos dar uma olhadinha melhor como ficou? Traça-se uma linha e aí você analisa. Quando ele faz este rompimento, ele mostra que ele está querendo ter força para ir lá para cima. E aonde que costuma ser o stop dessa movimentação? No fundo anterior. Qual é o fundo anterior? Por isso que é tão importante a gente saber o que é um topo e o que é um fundo. Você fez aqui o primeiro, fez aqui o primeiro movimento. 1, 2 movimentos, o terceiro movimento aqui. Esse é o fundo. E aí a gente coloca um stop aonde? Nesta região aqui. Abaixo dessa região. Por quê? Porque se ele vier abaixo dessa região aqui, ele começa a mudar a movimentação e o estilo que ele vinha fazendo anteriormente. Tá? Então, o stop costuma ser abaixo do fundo anterior se você está pensando numa tendência de alta. Se você está pensando numa tendência de queda, como é no caso aqui anteriormente, nós vamos colocar o stop aonde? Acima do topo anterior. E aí você vai pegar a tendência da queda aqui. Então o stop é sempre colocado na referência do fundo ou do topo anterior. Guardem sempre isso. O topo e o fundo anterior é o mais forte stop que existe na análise técnica. Esse é o stop perfeito e o ideal, o fundo ou o topo anterior, um pouco acima ou um pouco abaixo do fundo e do topo anterior. Por que eu estou falando isso? Porque vai ter uma operação que eu vou explicar para vocês de scalper, que ela é baseada exatamente no rompimento dessas regiões. Tá? Então é muito importante, muito interessante esta outra aula que eu vou falar para vocês sobre scalper. Agora, o mais importante vocês estarem cientes, estar sabendo que o rompimento deste topo anterior mostra uma possível tendência de mudança de movimento. Em nenhum momento ele veio abaixo deste fundo aqui. E aí ele mostra a continuação do movimento, tanto é que ele fez esse movimento lindo que ele fez aqui atrás. Tá? Gente, agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Deixe um like, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser.